Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do GeonCast, o podcast do Grupo de Educação e Estudos Oncológicos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu sou o Abel, estudante do segundo semestre. E eu sou a Letícia, também estudante de Medicina da UFC do oitavo semestre e integrante do GEON. No episódio de hoje, vamos abordar um tema super importante, o rastreamento do câncer de mama. Para nos guiar nessa conversa, convidamos o Dr. Jesus Irajaci. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado a vocês que fazem parte aí do grupo de estudos do GEON, e é um prazer participar desse evento, onde o tema é bastante relevante, né? Onde nós, que somos também membros do Colégio Brasileiro de Radiologia, temos o interesse de difundir as nossas diretrizes e as nossas orientações no que diz respeito a neoplasias de mama. Dr. Jesus possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, residência em Radiologia pela UFC, mestrado em Clínica Médica também pela Universidade Federal do Ceará, doutorado pelo Departamento de Cirurgia e aperfeiçoamento em Observership em Imagem do Corpo pelo Jackson Memorial Hospital. É professor assistente da UFC, coordenador da Liga de Radiologia e chefe do Serviço de Radiologia do Hospital São José. Primeiramente, doutor Jesus, gostaríamos de contextualizar nossos ouvintes sobre o câncer de mama. O senhor poderia nos apresentar um panorama geral da doença, incluindo informações sobre sua incidência e mortalidade, tanto aqui no Brasil quanto no mundo? Sim, é um prazer em abordar esse tema e esse foco principal. A gente sabe que é o câncer mais frequente no grupo das mulheres, né, no gênero feminino, embora aconteça também no gênero masculino, mas tem uma prevalência maior no sexo feminino, e que é o câncer que mais mata entre os cânceres que as mulheres são afetadas. Para a gente ter uma ideia da incidência do câncer de mama, entre a cada 8 mulheres ao longo da vida, uma terá câncer de mama, né? É um câncer que representa, entre os cânceres que afetam, as neoplasias malignas que afetam as mulheres, 30% dessas neoplasias são representadas por câncer de mama. E a mortalidade do câncer de mama, ela é preocupante, porque nós temos uma estatística agora em 2020 de que 17.825 mulheres foram abatidas, tiveram óbito por conta do câncer de mama. Isso representa aproximadamente 17 a 18 mulheres a cada 100 mil pacientes que chegaram ao óbito por conta do câncer de mama. E a gente sabe que a mortalidade por conta desta neoplasia está diretamente relacionada ao diagnóstico precoce e ao acesso à saúde e à assistência especializada no que diz respeito a essa condição. Outro dado epidemiológico importante é que a gente sabe que o pico de incidência acontece acima dos 50 anos e que ainda existe um grupo etário aí entre 40 e 50 anos que representa aproximadamente um quarto, ou seja, 25% das pacientes acometidas de câncer de mama. Esse câncer vai acontecer entre os 40 e 50 anos. Doutor, agora que nos foi apresentado um contexto geral desse tipo de câncer, o senhor poderia esclarecer aos nossos ouvintes quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama em si? O câncer de mama é uma neoplasia que é multifatorial, né? Existem vários fatores aí de riscos que devem ser levados em conta para que haja aí o desenvolvimento do câncer de mama entre as mulheres. Nós temos fatores de riscos não modificáveis, são aqueles que nós não temos como interferir nesses fatores de risco, e naqueles fatores de risco que são chamados de modificáveis. Os fatores de risco não modificáveis são história familiar de câncer de mama, as mutações genéticas, né, o BRCA1, BRCA2, o PALM, tem vários marcadores genéticos que mostram que existe uma mutação e um risco maior para o desenvolvimento de câncer de mama, sobretudo em pacientes mais jovens, né, e que tem também aí
um contexto familiar, uma paciente que tem história de câncer de mama, câncer de ovário, repetitivos na família, ou câncer de próstata, ou câncer de pâncreas, né, nos membros do gênero masculino na família, todos abaixo de 50 anos, né, e quando existe essa mutação genética, mas a história familiar em si já é algo que chama atenção para fator de risco, onde a gente não pode interferir, que são não modificáveis. As mamas densas desses pacientes, alguns pacientes têm a mama densa, que tem uma maior representação parenquimatosa, pacientes entre 10 e 30 anos que são acometidas por linfoma e precisam realizar radioterapia para consolidar o tratamento durante esse período de faixa etária entre 10 a 30 anos, essa radioterapia torácica. Então, são fatores aí que a gente pode considerar como fatores não modificáveis. Levando em conta também a menarca precoce, ou seja, aquelas pacientes que começam o fluxo menstrual abaixo dos 12 anos, aquelas pacientes que têm também uma menopausa tardia acima dos 50 anos, que persiste ainda com fluxo menstrual, aquelas pacientes que apresentam um diagnóstico de CA in situ, ou hiperplasia lobular ou hiperplasia ductal atípica, são pacientes que já têm esse diagnóstico, né, através de alguma intervenção, de alguma investigação, elas são consideradas como pacientes também que apresentam fatores de riscos não modificáveis. Os fatores de riscos modificáveis são as pacientes que utilizam contraceptivos orais por mais de 10 anos, as pacientes que fazem terapia de reposição hormonal, sobretudo a terapia de reposição hormonal combinada, né, com estrogênio e alguma fração aí de progesterona também associada, aquelas pacientes que são nulíparas e pacientes que têm a primeira gestação acima dos 30 anos, as pacientes que não amamentam, as pacientes que são obesas, e que essa obesidade acontece, sobretudo, quando estão na menopausa, também é um fator de risco importante, o alcoolismo, e o que se sabe também é que quanto maior a dose de álcool que é consumido diariamente, ou semanalmente, ou no prazo de um mês, isso também o risco aumenta proporcional à quantidade de álcool, o sedentarismo, né, também muito relacionado, que também tem aí uma interface com a obesidade, com o uso de álcool, o tabagismo também é considerado um outro tipo de fator de risco, daqueles que a gente poderia dizer são fatores de risco comportamentais, né? Existem aqueles fatores de riscos hormonais, genéticos, e aqueles fatores que a gente chama de fatores comportamentais, aquele estilo de vida que as mulheres têm. Então, todos esses fatores, muitas vezes estão relacionados com culturas, com condições geográficas, né? Porque a gente sabe, como eu comentei há pouco tempo, que a mortalidade é algo que impressiona, né? Em termos de incidência de morte por câncer de mama. E quando se fala em mortalidade, eu estou retomando aqui a primeira questão que vocês colocaram, porque realmente quando a gente fala de fator de risco, a gente está relacionando a alguma atitude que deve se tomar para interferir nessa taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade vai depender muito do aspecto geográfico, cultural, né? Enquanto na América do Norte, em alguns países da Europa, como França, Itália, Inglaterra, essa taxa de mortalidade para cada 100 mil pacientes é em torno de 10, no Brasil em torno de 17, e na África, nos países da África, no leste asiático, essa taxa de mortalidade para cada 100 mil mulheres é em torno de 20. Então, talvez por falta de atenção a esses fatores de riscos, por falta de todo esse tipo de entendimento epidemiológico para que haja uma interferência na história natural da doença. Perfeito, doutor. Realmente são dados muito alarmantes mesmo. E eu gostei que o senhor enfatizou bastante os fatores que são evitáveis e os que não são. E eu queria que o senhor pudesse explicar agora a diferença entre rastreamento e investigação de uma neoplasia. Existe uma diferença bem determinada entre o que é rastreamento e o que é investigação. O rastreamento é uma estratégia, um instrumento de abordagem de todos os pacientes, ou no caso específico no câncer de mama, de todas aquelas pacientes independentes
independentemente de se existir algum fator de risco ou não, essas pacientes devem ser estudadas através de algum instrumento, algum sinalizador. No caso específico da mama, seria a mamografia, o padrão ouro, o instrumento mais importante, onde se faz um estudo independente de fatores de risco. Como a gente já falou há pouco tempo, pacientes obesas, pacientes nulíparas, que têm fator de risco, independente desses fatores de risco, a paciente que é atleta, uma paciente que não tem história familiar, uma paciente que nunca foi submetida a nenhuma radioterapia torácica, isso aí, essas pacientes todas são englobadas nesse estudo, nessa estratégia de tentar detectar a neoplasia de uma forma mais precoce possível. Quando o paciente é sintomático, que chega no consultório por conta de um descarga mamária, sobretudo a descarga mamária espontânea, não aquela que a gente faz a expressão no mamilo, espontânea, tanto sanguinolenta como não sanguinolenta, essas pacientes, aí sim, elas já estão com alguns sintomas, algumas queixas, aí nós vamos, ou com um nódulo palpável, ou uma retração do mamilo, ou um enrugamento da pele, então aí nós já estamos indo para o cunho investigativo. A investigação é totalmente diferente do rastreamento. A investigação é quando já se tem um sinal, seja clínico ou por imagem, e que nós enveredamos em busca de detalhamento até a possibilidade de, em alguns casos, se levar à biópsia e ao estudo histopatológico, ao estudo citológico, né, daquelas lesões mamárias. Então, a diferença é bem delimitada. Doutor, agora que o senhor pôde esclarecer essa diferença sobre a investigação e sobre o rastreamento relacionados ao câncer, é importante esclarecer aos nossos ouvintes qual a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e quais as vantagens em relação ao prognóstico da doença em si. As estratégias de diagnóstico precoce de mama vai ter um impacto direto sobre a mortalidade, sobre a morbidade, sobre o desescalonamento do tratamento, né? A gente sabe que quando uma paciente é diagnosticada tardiamente com o câncer de mama, essa paciente vai submeter a um tratamento mais prolongado, com quimioterapia, com radioterapia, com mastectomia, com intervenção na axila, com esvaziamento da axila, com investigação de linfonodo sentinela, essa paciente vai passar mais tempo afastada das atividades de trabalho. Nós sabemos que hoje a mulher ela tem uma participação muito importante do ponto de vista econômico dentro de uma família, ela participa ou unicamente ou em colaboração com o parceiro, e ela fica afastada por mais tempo quando o diagnóstico não é tão precoce, além do risco da mortalidade, do sofrimento, né? Porque quando a paciente tem um câncer mais avançado, a gente sabe que as intervenções vão ser mais amplas, como eu já acabei de falar, a mastectomia, esvaziamento axilar, às vezes com sequela de edema de membro superior por conta do esvaziamento da axila. Então, o diagnóstico precoce, o propósito maior é evitar que essas pacientes sejam conduzidas de uma forma que não traga tanto sofrimento para esses pacientes, além de tentar evitar a mortalidade, reduzir a mortalidade. Para vocês terem uma ideia, o rastreamento de câncer de mama ele vai ter um impacto de pelo menos de 15% de redução da mortalidade em pacientes entre 40 e 50 anos e uma redução de 30% de mortalidade entre os 50 e 70 anos. Então, há um impacto muito grande. De malefícios, se fala de alguns pontos que, na verdade, nós não consideramos como malefício. Por exemplo, a irradiação que se utiliza no método principal de rastreamento, que é a mamografia, é uma dose bastante baixa. Então, não há tantos malefícios. O que acontece muitas vezes é quando a gente aborda alguns pacientes com alterações no exame de mama, pacientes mais jovens, que há uma incidência menor do câncer de mama. Claro que essas pacientes nós vamos ter aí, superestimar alguns achados, vamos ter um maior número de falsos positivos, mas a gente não tem como garantir que aqueles achados podem ser realmente o câncer de mama. Nós não temos o painel genético dessa paciente. Para isso, a gente tem que ter muito cuidado em otimizar esses métodos e esclarecer para a população que a mamografia é um método que não traz nenhum tipo de
de risco maior para desenvolver por conta da irradiação, que é mínima. Hoje os aparelhos são digitais, têm uma resolução maior e uma dose de radiação menor também, né? Embora os próprios aparelhos analógicos também tenham uma irradiação muito pequena. Isso é que deve ser colocado. E quanto à ultrassonografia, ressonância magnética, que também são instrumentos que devem ser utilizados em algumas situações de rastreamento, são exames que não têm nenhum tipo de efeito colateral, nenhum tipo de dano para a paciente. O grande malefício que eu vejo é o não acesso dessas pacientes aos métodos de diagnóstico por imagem, a não ter a possibilidade de realizar uma mamografia e não ter a instrução do próprio médico que se encontra em áreas mais distantes, em áreas que não têm tanto desenvolvimento socioeconômico, onde eles não alertam essas pacientes, não colocam campanhas de esclarecimento para que essas pacientes tenham esse tipo de cuidado. E que também o poder público dê oportunidade para essas pacientes se deslocarem para locais onde tem mamógrafo. Normalmente, os mamógrafos estão bem distribuídos, até mesmo no SUS, no país inteiro, onde a maior distância que se tem para um mamógrafo e uma população específica é em torno de 60 quilômetros, que seria mais ou menos uma distância de aproximadamente 1 hora para essas pacientes se deslocarem. Então, há essa possibilidade. O que há de mais preocupante é exatamente a conscientização, a cultura, a educação da população, no sentido de demonstrar que os exames trazem muito mais benefícios do que malefícios. Pronto, doutor, o senhor esclareceu muito bem várias dúvidas sobre os métodos de rastreamento. Acredito que nossos ouvintes entenderão bem a importância de fazer os exames de imagem. No caso específico do câncer de mama, como o senhor avalia a relação custo-efetividade dos métodos de rastreamento disponíveis atualmente? Hoje a mamografia é um método mais acessível, o próprio, como eu acabei de falar para vocês, a saúde suplementar, ela ampara muito bem, quando a gente se fala em saúde suplementar, estamos falando aí dos convênios e dos seguros de saúde. Os pacientes que são que pagam o exame, que têm o provimento de recursos próprios para o exame particular também são extremamente privilegiados nesse sentido, e o SUS também, com as políticas públicas, eles também podem ser bem amparados aí nesse sentido. Então, eu vejo assim, o que é que acontece numa boa parte dos estudos que têm sido feitos do ponto de vista de efetividade em relação ao custo-benefício. O que acontece é que as pacientes do SUS, para conseguirem, vamos colocar de uma forma crescente, os pacientes que têm condições de pagar o exame, aqueles pacientes que atuam, que submetem ao exame com recursos próprios, pagando o exame. São pacientes que, entre a suspeita do diagnóstico e o diagnóstico definitivo, e até mesmo o tratamento, há um hiato aí de 30 dias em relação à suspeita e o diagnóstico definitivo. No máximo 30 dias, esse paciente já está com o diagnóstico em mãos, com o estudo histopatológico, com o resultado do laboratório a respeito do grau de tumor, se é realmente tumor benigno ou maligno. Os pacientes da saúde suplementar são aqueles que são submetidos a exames através do convênio ou através de um seguro, eles aí chegam até 60 dias para se chegar ao diagnóstico depois da suspeita. E já os pacientes do SUS, há um hiato aí de 90 a 95 dias para se chegar a esse diagnóstico. Então, esse intervalo de tempo, essa demora por falta de acesso direto ou por falta até de instrução e de educação, é que traz um impacto maior. Mas, do ponto de vista de realização do exame, o exame de mamografia é um exame extremamente acessível e também não tem um custo alto do ponto de vista de possibilidade do paciente realizar. O que a gente vê muitas vezes é que pacientes que não têm a saúde suplementar, que não têm condição de realizar aquele exame através do convênio ou do seguro, são pacientes que às vezes bancam até a realização do exame, pagando esses exames, pacientes de um patamar social não tão privilegiado e que realizam o exame pagando, porque sabem da gravidade que se tem quando esse diagnóstico é efetivado. Tá certo, doutor. Agora que entendemos um pouco mais sobre os métodos de rastreamento,
O senhor poderia dizer quais são as recomendações para o rastreamento do câncer de mama para a população geral? Com que idade o rastreamento deve começar, terminar? Com que frequência ele deve ser realizado? Quando você, talvez seja o questionamento e o ponto mais alto do nosso encontro, seja exatamente essa pergunta que você nos fez, Letícia, a respeito de como é dada a orientação para essas pacientes no sentido de detectar precocemente o câncer de mama sem a necessidade de deixar passar pacientes que já estão com o desenvolvimento do câncer de mama e nós nos deparamos com uma doença avançada, né? E que não haja também a preocupação dessas pacientes terem algum sintoma, sinal ou sintoma para que se consiga, a partir daí, investigar. Aí já deixa de ser um rastreamento, passa a ser investigação, como discutimos há pouco. Existe aí duas diretrizes bem estabelecidas e que são conflitantes. Existem desigualdades de pensamento, existem divergências de ideologias e de pensamentos em relação aos pacientes do ponto de vista de como submeter esse exame para se dar um diagnóstico precoce, o que a gente chama de rastreamento. Em 2018 foi colocado as diretrizes, as orientações, os protocolos para rastreamento, aí atingindo uma determinada faixa etária, e em 2021 o INCA, através do Ministério da Saúde, colocou que as pacientes que devem submeter ao rastreamento de câncer de mama deve realizar como método diagnóstico o padrão ouro a mamografia entre os 50 e os 69 anos de idade, realizando a mamografia bianualmente, a cada 2 anos. E a partir dos 70 anos, não havendo a necessidade, a obrigatoriedade de se realizar esses exames, tendo em vista aí uma expectativa de vida menor após essa faixa etária e que, eventualmente, esses pacientes morreriam por outros tipos de comorbidades, como doenças cardíacas, cardiovasculares, outras neoplasias. Então, foi esse o argumento colocado pelo Ministério da Saúde e pelo INCA. As sociedades científicas nacionais e até mesmo internacionais, mas especificamente as sociedades científicas do Brasil, que é a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a SBM, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, e o CBR, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, houve a união dessas sociedades em 2023, e a partir dessa reunião emblemática foram colocadas determinadas diretrizes bem estabelecidas sobre o rastreamento de mama no grupo populacional, e também não só esse grupo populacional assintomático e sem fator de risco, como também houve um desdobramento desse rastreamento naqueles grupos que existem fatores de riscos não modificáveis, que são as pacientes com história familiar, com mutação genética pelo BRCA1, BRCA2, pelo PALM e outros marcadores genéticos que são identificados pela saliva e pelo sangue, em que esses pacientes submetem, porque já existe um alerta que existem casos repetitivos na família em pacientes mais jovens, abaixo de 50 anos, com CA de mama, CA de ovário, CA de pâncreas, CA de próstata, e também as pacientes com mama densa, como pacientes que foram submetidos à radioterapia. Então, todos esses pacientes que já têm o CA in situ, já diagnosticado, pacientes com hiperplasia lobular, hiperplasia ductal atípicas, já com esses diagnósticos, esses pacientes, também houve um desdobramento desse rastreamento nessa diretriz de 2023. Vocês terem ideia de como foi um estudo bem aprofundado. E o colégio, essas sociedades, tanto a FEBRASGO, o CBR e a SBM, eles orientaram que as pacientes deveriam começar o rastreamento a partir dos 40 anos até os 74 anos, anualmente através da mamografia. E por que esse argumento de também incluir essa faixa etária entre 40 e 50 anos, com o rastreamento anual? Porque se sabe, através de estudos
epidemiológicos, estatísticos bem definidos, que 1/4 da população de mulheres que têm câncer de mama desenvolve o câncer nesse período de 40 e 50 anos. Então, é uma fração muito significativa, né, de 25% dessas mulheres. Por que nós não vamos deixar essas mulheres fora desse rastreamento se nós podemos também interferir na qualidade de vida dessas mulheres, na sua reinserção nas atividades laborais, de trabalho? Então, as sociedades, Febraso, repito, SBM e CBR, elas decidiram e publicaram em 2023 que o rastreamento deve ser feito anual a partir dos 40 até os 74 anos de idade, e aquelas pacientes que a partir dos 75 anos apresentaram expectativa de vida de 7 anos, né, de sobrevida de 7 anos, uma expectativa de vida de 7 anos, essas pacientes também têm que continuar realizando a mamografia anualmente e ocasionalmente com estudos amparados suplementares com ultrassom, com ressonância magnética, com tomossíntese, a depender de achados mamográficos que são dúbios e que podem ser esclarecedores através desses recursos de diagnóstico. Veja, nós temos um arsenal, nós vivemos em um século bastante avançado do ponto de vista de tecnologia, e essa tecnologia, nós utilizamos essa tecnologia através... a medicina recorre a essa tecnologia, por que não usá-las e usá-las de uma forma mais sistematizada, onde teremos impacto? Se a gente sabe que vai ter um impacto na qualidade de vida e na mortalidade, como eu falei no início, né? Nesse grupo etário de 40 a 50 anos, você pode interferir até em 15% a 20% desses pacientes, evitar a morte dessas pacientes, né? E, sobretudo, na qualidade de vida delas. Por que não utilizar esse instrumento? Então, as sociedades científicas, elas são divergentes, elas são contrárias às orientações que foram dadas pelo o governo federal, pelo Ministério da Saúde, assim como através do INCA, e há essa divergência que eu estou passando agora para vocês. Perfeito, doutor. Acho que ficou bem mais esclarecido assim mesmo para as nossas ouvintes, essa diferença que antes elas só viam na internet e agora ficou bem claro quais foram essas discussões, né? E sobre o rastreamento para indivíduos com histórico familiar de câncer de mama, quais seriam as adaptações que poderiam ser feitas? Olha, nessas diretrizes de 2023 foram feitos vários desdobramentos. Antes da gente abordar tentar responder esse seu questionamento, vamos falar de outros desdobramentos. Essas diretrizes fizeram desdobramento com pacientes com mamas densas, que já estão na fase de rastreamento. As pacientes de mama densa vão fazer conforme a orientação das sociedades científicas, a partir dos 40 até os 74, e depois de 74, a mais 7 anos, a depender da expectativa de vida, então continua se fazendo. Mas pacientes que têm mama densa são pacientes que devem não só utilizar a mamografia como rastreamento, mas também lançar mão de ultrassom, se não tiver chances de realizar a mamografia bianual, a ressonância magnética bianual, faz-se ultrassom anual juntamente com a mamografia. São pacientes que têm aquela mama densa, ou seja, aquela mama branca, entre aspas, como poderia falar de uma forma para o leigo entender, aquela mama que tem muita representação de tecido fibroglandular, ou heterogeneamente densa, são aquela mama que tem um tecido irregular, áreas de maior densidade, áreas de menor densidade. Então, essas pacientes devem realizar ultrassom complementar à mamografia anualmente ou ressonância magnética bianualmente. Isso segundo as orientações dessas sociedades que eu comentei com vocês. Se a paciente tem história familiar, o que nós devemos levar em conta é que, uma vez a paciente a família que tem história de câncer familiar repetitivo ou parentes de primeiro grau, eles devem começar a submeter o rastreamento 10 anos antes do diagnóstico de câncer de mama em alguém, um elemento da família. Quando, sobretudo, essa paciente acometida de câncer de mama na família
é acometida abaixo dos 50 anos. Se ela tem abaixo dos 50 anos, alguém história familiar de câncer de mama, as parentes de primeiro grau, irmã, mãe, já tem que começar 10 anos antes o estudo de rastreamento. Não abaixo de 30 anos, a partir dos 30, 35 anos, tem que começar a fazer mamografia anual e estudo de mamografia, de ressonância magnética. Esse caso da família, essa história familiar, já é detectado antes dos 50 anos. Aí o rastreamento tem que ser muito mais rigoroso. Se as pacientes são submetidas à radioterapia, extrapolando aí a sua pergunta, se a paciente submeteu à radioterapia torácica por conta de linfoma e foi feita a radioterapia torácica, ela vai ter que começar no 8º ano após o término da radioterapia. Então, após 8 anos, vamos dizer que a paciente teve um linfoma aos 20 anos. Então, aos 28 anos, essa paciente começa a fazer um estudo de ressonância magnética anual, juntamente com o ultrassom, e a mamografia, a partir dos 30, já começa a fazer pelo menos uma mamografia de base e depois realizar anualmente. As pacientes também que já têm o diagnóstico de CA in situ, de hiperplasia ductal ou lobular atípica, também são pacientes que têm que ser estudadas com o auxílio da ressonância magnética, com o auxílio do ultrassom, uma coisa muito mais rigorosa do ponto de vista anual. Não fica só a mamografia como rastreamento. Doutor Jesus, o senhor já comentou um pouco sobre, mas poderia abordar quais fatores devem ser considerados ao escolher o teste de rastreamento mais adequado para cada paciente? As pacientes entre 40 e 50 anos, a mamografia perde um pouco mais da sua sensibilidade por conta da mama ser muito densa, né? A gente sabe que a mamografia é um método que tem um rastreamento onde se delimita lesões até de 1 milímetro. Por isso, é o teste diagnóstico mais importante. Então, a mamografia ela é utilizada como método principal no rastreamento, desde aos 40 anos até essa faixa etária que eu falei para vocês, até mesmo acima dos 74 anos, que ainda existe expectativa de vida. Então, esse método é um método de eleição em toda esse intervalo de faixa etária. Ele vai ser sempre o carro-chefe. A ultrassonografia, a tomossíntese e a ressonância magnética são métodos complementares e que não devem ser necessariamente utilizados em emparelhamento com a mamografia. A ultrassonografia, se é uma mama muito densa, se é uma mama que a gente não consegue delimitar muito bem as alterações pela mamografia, distorções arquiteturais, assimetrias focais, densidades assimétricas, distorção da arquitetura do parênquima, o ultrassom vai nos ajudar também. Se nós temos um linfonodo que parece ser suspeito pela mamografia, a ultrassonografia vai nos ajudar, a ressonância magnética vai nos ajudar. Se essa paciente tem, além do diagnóstico de neoplasia, alterações cognitivas, ou alterações encefálicas, ou de motricidade, ou de cefaleia intensa, claro que a gente sabe que o câncer de mama também tem uma preferência de metástase para o cérebro. Vai ser feita a investigação a depender da história clínica do paciente. Né? Se o paciente tem dor torácica, tem algo que lembra a possibilidade de, através de uma radiografia ou da ausculta, que essa paciente tem algum derrame, a gente sabe que o câncer de mama também tem preferência para metástases para, além dos linfonodos axilares, que é o sítio principal, também para pleura, para pulmão, para ossos, né? Então, se houver alguma sintomatologia que possa despertar a possibilidade, sobretudo quando se pega um câncer mais avançado, de nódulos grandes, acima de 1 ou 2 centímetros, claro que a gente vai ter que realmente recorrer para esses outros métodos de imagem. Mas a mamografia é o método de imagem. Na prática, mesmo com todas essas diretrizes e orientações, na prática, faz-se sempre ultrassom de mama e mamografia e ultrassom de mama a partir dos 40, os 2 métodos correndo juntos. Se é uma mama mais densa e que existe talvez uma história familiar, a ressonância magnética entra como dentro do protocolo. E existem esses gráficos bem delimitados, esses quadros, essas tabelas bem delimitadas, orientando. Por exemplo, uma paciente tem um BRCA1,
foi diagnosticado com CA de mama abaixo dos 50 e fez a investigação através do painel genético, que o SUS não cobre, a saúde suplementar ela cobre, sim, os pacientes têm direito a fazer o painel genético, é caro, é um exame caro, mas se essa paciente tem um câncer de mama abaixo dos 50, faz o painel genético por conta própria, pagou para realizar, e esse painel genético mostrou que ela tem um BRCA1, existe um percentual de risco para essa paciente ter um BRCA1, a mutação desse gene BRCA1. Então, o protocolo já vai ser seguido dessa forma para mamografia, para ultrassom, para ressonância. Cabe a gente, e aquele profissional que já tem intimidade ou tem o dia a dia dele é o contato com esses pacientes, dá uma olhadinha lá na tabela e olha, paciente BRCA1, BRCA2, paciente com palme. Então, todos essas mutações genéticas, existe uma orientação dada por essas diretrizes, pelo estudo dessas sociedades. Você não pode fazer uma ultrassonografia, uma paciente chega muitas vezes no consultório e na clínica dizendo assim, não, doutor Jesus, eu vou fazer uma ultrassonografia porque a mamografia dói muito, tem radiação, eu vi na internet, no professor Google, que realmente é importante a gente fazer só ultrassom, que a mamografia causa radiação, essas coisas todas distorcidas, sem um embasamento científico, e que chega dessa forma. A gente não pode inverter, nem realizar somente a ressonância magnética como rastreador, e não é um rastreador, ele é um exame suplementar, complementar, assim como a ultrassonografia, e sempre a mamografia é o carro-chefe que você... Se a paciente tem possibilidade de realizar ultrassonografia, que a gente sabe que um percentual grande de mulheres tem mamas densas, mamas heterogeneamente densas também, faz-se ultrassom, é um método inócuo, também há um acesso relativamente não tão dificultoso através do SUS, né, nos estabelecimentos de saúde ligados ao INCA ou então ao governo federal. Então, faz pelo menos esses 2 métodos, que é a mamografia e o ultrassom. Se realmente há uma demora na realização do ultrassom, faz a mamografia como rastreamento mais importante. O rastreador é a mamografia, porque, como eu acabei de falar, ela detecta lesões muito precoces, microcalcificações, onde a ressonância não vai detectar microcalcificações. Então, a gente utiliza aí a mamografia como o método único de rastreamento, com exceção daqueles casos que eu falei para vocês. Perfeito, doutor Jesus. Para finalizarmos, o senhor gostaria de deixar algum comentário ou recado para as nossas ouvintes? O que eu deixaria como mensagem principal para a entidade científica, para os colegas especialistas não ginecologistas, não mastologistas e não radiologistas, é que eles consigam também ter acesso a essas informações. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, ao me convidarem, e há um trabalho de campanha que vocês têm feito junto ao GEON, são trabalhos de campanha esclarecedores e difusores de como é importante se dar o diagnóstico de câncer de mama de forma precoce, alertar que o câncer de mama é uma doença onde os elementos são multifatoriais, que determinam a precipitação da doença, né? É uma doença multifatorial, e que existem desigualdades de taxas de mortalidade e de taxas de morbimortalidade por conta de estratégias de serviços públicos, onde nós temos que dar acesso a essa população, sobretudo, porque a gente sabe que em torno de 70% a 80% da população é a população que depende do sistema único de saúde, ou até mais. Existem regiões onde 90% ou 95% da população depende de recursos do SUS e do INCA e do governo federal. Então, que haja uma estratégia de acesso a mamógrafos em todas essas regiões. Nós vivemos num país continental, então é necessário que haja esse acesso dessas populações em áreas como Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que são as regiões onde as taxas de mortalidade são diferentes, são díspares em relação ao sul e sudeste do país. Isso é bem claro, existem várias estatísticas mostrando que isso é essa diferença, e que toda a região do país seja contemplada do ponto de vista de assistência de diagnóstico precoce através do rastreamento, através de mamógrafos, o entendimento também importante, Letícia e Gabriel,
o que é importante também saber que não é só ter aquele método em um determinado lugar do país. Hoje, com a medicina, onde se pode ter acesso a especialistas, o estudo desses exames tem que ser feito, devem ser feitos com especialistas e profissionais que entendam. Vejam, nós estamos falando de rastreamento. Então, é necessário que aquelas lesões sutis, precoces, sejam vistas também por profissionais que tenham já um entendimento, tenham uma formação especializada ou que tenham uma boa experiência em avaliar mamografia, ultrassom, ressonância, porque se nós temos mamógrafos de fácil acesso, se nós conseguimos realizar as pacientes de maior incidência, né, onde a gente contempla já a partir dos 40 anos, a realizar esses exames, com acesso a esses métodos de diagnóstico, mas nós não temos profissionais especializados, profissionais capazes de dar esse diagnóstico, essas pacientes vão ficar dentro daquele grupo de pacientes com diagnóstico tardio. Então, nós temos que ter o cuidado não só em determinar, exigir junto ao poder público que essas pacientes a partir dos 40 anos e até mesmo acima dos 74 anos, que têm uma expectativa de vida maior, que tenham acesso ao método principal, que é a mamografia, e caso seja necessário, essas pacientes que têm histórias familiares, mutações genéticas, e todos aqueles fatores de risco que eu já comentei, para que não seja tão redundante, elas também sigam esses protocolos de forma mais precoce, porque elas também vão sofrer menos, vão se submeter a tratamentos menos agressivos, menos mutilantes, e, ao mesmo tempo, nós estamos determinando que essas pacientes terão uma sobrevida maior e também vai haver aí uma redução da taxa de mortalidade, como eu comentei com vocês. Então, ficaria aí essa mensagem final da luta para o acesso aos exames, para a luta aos diagnósticos precisos, e uma vez sendo diagnosticados esses exames, uma redução na demora, porque existe muita demora entre a suspeição e a realização. Quando a paciente realiza um exame pelo SUS, ainda espera muito tempo para receber o resultado da mamografia, do ultrassom, da ressonância, e quando recebe, vai fazer a biópsia. Aí demora ainda muito tempo para conseguir realizar a biópsia. Depois faz a biópsia, demora ainda muito tempo para conseguir receber o resultado do histopatológico. Então, são esses os aspectos mais importantes e finalizaria aqui parabenizando vocês pela iniciativa, eu acho que é fundamental, nós somos responsáveis pela saúde das mulheres e a saúde na sua plenitude, não é apenas no sentido de dar assistência a uma neoplasia como é o câncer de mama e submeter essa paciente também a se afastar das atividades profissionais de subsistência por conta do tratamento e muitas vezes ela nem retorna às atividades de trabalho. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a saúde da mulher. Com certeza, professor. E nós agradecemos imensamente ao senhor pela participação e por compartilhar conosco informações tão importantes sobre o rastreamento do câncer de mama. Ok, então. Um prazer em ajudar. Lembrando a todos que vocês podem nos acompanhar no Instagram, @geonliga, e compartilhar este episódio com seus amigos e familiares. A conscientização sobre a importância do rastreamento é fundamental para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até o próximo GeonCast.